Boa noite para você, seja muito bem-vindo a mais um TH+ Cidade, programa do TH+ SBT, que traz os prefeitos, traz as autoridades para bater um papo com a gente sobre os desafios, sobre os compromissos realizados e às vezes difíceis de serem cumpridos ou já cumpridos também. É uma satisfação muito grande a cada dia, as pessoas acompanhando mais, as próprias cidades já nos procurando. Manda o meu prefeito falar aí. E claro que nós vamos chegar, onde chegar o TH+ SBT, pode ter certeza que um dia o Serelepe vai estar chegando aí, juntamente com o prefeito, com o presidente da Câmara, ou de alguém que seja destaque para a vida em sociedade. Hoje não é diferente, bem próximo de Araçatuba, olha que cidade legal, nós vamos conhecer melhor. Rubiácea, localizada no interior paulista, é um pequeno município que conquista seus visitantes com sua simplicidade, hospitalidade e uma programação cultural rica em tradições. A cidade é reconhecida por sua tranquilidade e forte conexão com o campo, oferecendo qualidade de vida diferenciada para moradores e turistas. A base econômica de Rubiácea está na agroindústria, com destaque para o cultivo e processamento de cana-de-açúcar. Empresas prestadoras de serviço para a agricultura, especialmente para destilarias, desempenham um papel crucial no desenvolvimento local, gerando empregos e movimentando a economia, seja para aproveitar as festividades, assistir a eventos esportivos, explorar o ambiente tranquilo ou conhecer mais sobre sua história e cultura. Rubiácea é um destino que surpreende. Que legal, eu adoro esse letreiro com esse coração, eu amo Rubiácea e assim em muitos dos lugares que tem. Para falar sobre Rubiácea, essa cidade que fica a Araçatuba, Guararapes, 12 quilômetros depois você chega em Rubiácea. Se andar mais um pouquinho, Bento de Abreu. Se ir mais um pouquinho, Valparaíso e por aí vai. Mas o prefeito, já no seu segundo mandato, é o Júlio César Felizmino, que está aqui acompanhado da esposa Elis Regina e que não sei se canta, nós vamos perguntar para ele. Júlio, é um prazer te receber aqui no estúdio do TH+ SBT. Será, prazer é todo meu estar aqui com você para a gente passar um pouco do que é a nossa gestão e do que é a nossa cidade de Rubiácea. E o que é a sua cidade Rubiácea? Que emocionado, feliz você assistiu o vídeo agora há pouco. Serelepe, eu sou suspeito em falar o que é Rubiácea porque eu sou filho de Rubiácea, nasci em Rubiácea, estou na cidade até hoje e hoje sou uma pessoa privilegiada por estar à frente para comandar o destino da nossa cidade. Então, assim, por que eu posso dizer o que é Rubiácea? Rubiácea é uma cidade hospitaleira, é uma cidade que recebe uma população de todos os outros estados, né? Hoje a maioria da nossa população ela veio do norte, nordeste, e a gente assim, é uma cidade hospitaleira e acolhedora. E a cada dia que passa a gente vê uma cidade se desenvolvendo e todo mundo criando esse amor ainda maior para a nossa cidade. E ainda mais a gente podendo levar a nossa cidade para as emissoras de televisão e de rádio, levando o nome Rubiácea. Muitas pessoas não sabiam onde ficava Rubiácea. E hoje a gente já vê muitas pessoas dizendo, já vi Rubiácea. Aonde? Eu vi na televisão. Agora, Júlio, uma cidade com 2.729 habitantes, é o que eu pesquisei, é por aí? Sim, a cidade está com 2.700, o último censo. Só que esse censo está sendo meio contestado por todos os prefeitos, né? Porque nós estávamos com 3.123 habitantes. E o que aconteceu? E aí, a maioria das cidades que o censo caiu, o número de habitantes, a gente não está muito... Não está entendendo. Não está entendendo por que isso aconteceu. E tem aquela população flutuante que as pessoas vêm para trabalhar, vêm dos seus estados, como você falou, que a população é composta por muita gente do norte. É porque vem trabalhar nas usinas e tal e depois vai embora ou não? Não, já tivemos isso há 10, 15 anos atrás. Hoje, como a colheita de cana, a maioria é tudo mecanizada, então hoje as pessoas já se residem no próprio município. Tá. Então a gente não tem muito essa população flutuante. Tá. O fundamento da minha pergunta é, uma cidade então aí com 2.000, 3.000 habitantes,
ela tem os mesmos problemas e eles são do mesmo tamanho de uma cidade, por exemplo, como a sua vizinha Guararapes? Olha, eu digo que às vezes os nossos problemas, eu até estava vindo na estrada agora e a gente tem um consórcio chamado Ciensp, de 23 cidades. De saúde, né? Da saúde, só que a gente está englobando o resíduo sólido e outras coisas mais. E a gente tem uma cidade, o exemplo, Andradina, que ela faz parte do Ciensp. Só que são realidades diferentes. Tá. Né? A gente, por ser uma cidade menor, às vezes a gente tem uma demanda maior do que uma cidade de grande porte. Tá. Porque, basicamente, a gente tem uma população maior, um percentual maior, que é dependente da prefeitura. Entendi, que dependem diretamente mais da prefeitura. Rubiácea já foi, inclusive, distrito de Guararapes. Sim. Né? E depois houve emancipação. Como que é essa relação, da mesma forma que vocês eram de Guararapes, como que é essa relação com o bairro Caramuru, lá em Rubiácea? Olha, a gente, na nossa gestão, a gente deu um olhar diferenciado para o bairro Caramuru. Né? Tanto é que, eu não vou me cansar de falar isso, mas eu sempre vou dizer assim, eu fui privilegiado porque eu fui o prefeito que consegui pavimentar o bairro do Caramuru todo. Então, hoje, 100% do bairro, ele é pavimentado. Né? E a gente procura dar o mesmo atendimento que dá para o município de Rubiácea para o bairro Caramuru, que nós estamos a 18 quilômetros. A 18 né? 18 quilômetros. Então, assim, nós estamos mais próximos de Guararapes do que Rubiácea ao bairro Caramuru. Porém, a gente, tudo aquilo que tem em Rubiácea, nós deixamos a ter lá no bairro Caramuru, que é a escola, a parte da saúde, a parte de limpeza, organização do bairro. Então, assim, somos uma cidade pequena, na realidade, com o orçamento de uma cidade, mas nós temos duas cidades para cuidar, que é Rubiácea e o bairro Caramuru. Tá, nesses 3 mil habitantes, vou considerar 3 mil, tá bom? Tem mais gente em Rubiácea do que no Caramuru, ou equivalem-se? Sim, nós estamos hoje com basicamente 2 mil e poucas pessoas em Rubiácea, né, população, e nós temos uma população mais ou menos de 1.000 pessoas no bairro Caramuru. Tá. Nós temos 500 eleitores só no bairro Caramuru. Tá, ô Júlio, você disse que é filho de Rubiácea, né? E quando é que você decide que você vai entrar para a política? Sinceramente, é uma pergunta que nem eu sei responder, porque assim, eu nunca tive planos nem projetos de ser prefeito do município de Rubiácea. E do dia para a noite surgiu isso na minha cabeça e eu via que, assim, um pouco, posso se dizer, de frustrações, que você queria ver a sua cidade estar desenvolvendo e às vezes ela não desenvolvia daquilo que você imaginava que dava para fazer. Certo, até então você trabalhava com o quê? Policial militar. Policial militar. Policial militar. Tá. E daí para frente eu coloquei na cabeça que ia ser candidato e criei sonhos, um plano, né, objetivos e fui candidato por 2 vezes, né? Perdi 2016, perdi 2012 e 2016. Sempre para prefeito? Sempre para prefeito. Nunca foi vereador? Não, também fui questionado muito por isso. Tinha 2 questionamentos que me questionavam na minha campanha. Tá. É que eu não tinha sido vereador, então tinha que ser vereador, vice-prefeito. E a outra é que eu era policial. Uhum. Então falava que eram coisas distintas e que um policial jamais seria um prefeito. E só que assim, quando Deus prepara, nem a gente sabe o porquê. Porque eu não tinha feito planos um dia para ser policial, porque eu não tinha sonho e acabei sendo policial por 24 anos. E também não tinha esse sonho, né, de falar assim, ser um prefeito, alguma coisa desse tipo. E de repente, do dia para a noite, veio isso à minha cabeça e eu me propus a pôr o meu nome para a população, para que ela escolhesse. E 2 vezes eu fui reprovado nessa prova, né? E em 2020 a gente ganhou a eleição, conseguiu ganhar e fazer um trabalho, depois veio a eleição, né? E nós estamos lá hoje à frente do município. À frente do município, desde que você pegou então, você já como experiência, mesmo as pessoas te acusando de não ter experiência nem preparo para isso, você já ganha uma Covid-19 para enfrentar. Como é que foi isso? Olha, foi uma Covid, foi um momento muito difícil, né? Para todo mundo. Então, né? assim, foi um momento... Literalmente para todo mundo. Para o mundo, porque a gente não tinha um norte, né? Então, não é algo que já tinha acontecido em algum lugar e que as pessoas, vamos adotar isso, essa providência que vai dar certo, porque ninguém nem sabia, nem o que era o vírus, né? E passamos por um momento muito difícil. Rubiácea, nós tivemos, numa cidade daquele porte, nós tivemos 10 óbitos,
né? Às vezes a gente não consegue explicar o porquê, mas eu vejo assim que por a gente ter pessoas que trabalhavam em várias usinas, né, e saíam da cidade, então acabava se contaminando e não tinha como você fazer um bloqueio. E nós tivemos 10 óbitos. E 10 óbitos numa cidade do porte de Araçatuba, não estou dizendo que não vai sentir, mas quase não se percebe. Claro. E 10 óbitos numa cidade onde que todo mundo é família, todo mundo está interligado, todo mundo está próximo, nós passamos um problema, um momento muito difícil, não só eu, como a minha esposa, porque a gente estava muito próximo das famílias. Inclusive, a gente, por emoção, quando acontecia, porque nós tivemos a perda de pessoas muito jovens, não que um óbito não é sentido de uma pessoa de idade, sim, mas a gente sabe quando é um jovem, o sentimento é maior. E a gente até sem tomar conhecimento, às vezes a gente abraçava os familiares, né, daquelas pessoas e por incrível que pareça, eu nunca me contaminei. Nem eu, nem a minha esposa, e nós tivemos contato com todos os familiares das vítimas. Então, assim, foi um momento muito difícil que nós atravessamos. Inclusive que atacou as cidades até com a perda das suas maiores autoridades. A exemplo, Guararapes, o Tarek Dargan e também o Rodrigo Santana, de Aracanguá. Sim. O Luizão, lá de Aracanguá, esteve aqui falando daquele momento de extrema dor. O Alex Arruda falou assim, ó, literalmente a cidade cai no meu colo e no outro dia eu não sabia se eu tinha que dar aula, porque ele é professor, sim, ou se eu tinha que trabalhar. Realmente foi um momento muito difícil. Só antes da gente chamar o intervalo, quando você senta na cadeira de prefeito, qual a sua maior dificuldade em assumir o posto da maior autoridade do município? Olha, também é outro momento difícil de se explicar. Por quê? Porque eu não tive uma experiência dentro da gestão pública. Por mais que eu era funcionário público, 24 anos na Polícia Militar, mas é totalmente diferente. Lá a gente executava, né, o que tinha que ser feito, a gente sabia, já teve um treinamento de 1 ano de escola. E a hora que eu sento na cadeira, eu tinha a cadeira, eu e a população de frente. E a gente se depara ainda com aquele momento da Covid. Mas, assim, Deus foi abrindo, né, a nossa mente, a nossa cabeça, foram aparecendo pessoas para nos auxiliar, ajudar, e com o tempo a gente foi familiarizando com tudo aquilo que a gente tinha pela frente. Tá certo. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, papo gostoso para conhecer a nossa vizinha cidade de Rubiácea e falar desse cara que é filho da cidade e agora já, pela segunda vez, está à frente do comando da cidade. Nós voltamos já já. Nós estamos de volta com o TH Mais Cidade, hoje recebendo o Júlio César Felizmino, que é prefeito da cidade de Rubiácea. Ô Júlio, eu te perguntei lá atrás, eu falei assim, você me apresentou a sua esposa, Elis Regina. Primeira pergunta, ela canta? Não. Segunda, eu falei assim para você, quem que trabalha mais, o prefeito ou a primeira-dama? Você falou a primeira-dama. Primeira-dama. Então é o seu braço direito. Sim, meu braço direito, o esquerdo. É a pessoa que às vezes me contraria, né, para direcionar a gente em determinadas situações que a gente, algumas providências que a gente tem que tomar. Tá, e ela falou assim aqui para nós agora há pouco, fala da limpeza, chama a atenção. Então eu vou te perguntar, a gente, é claro que tem que falar de saúde, educação, que é o básico, mas por quê? Lá também as pessoas de Rubiácea têm a mania de descartar lixo em local irregular? Isso aí é uma situação crônica, eu acredito que em todas as cidades aqui do interior, né? Principalmente as cidades pequenas, porque a maioria dos terrenos eles são grandes, são enormes, né? E aí a pessoa produz muito lixo, galhada, pé de mandioca, bananeira, enfim, e elas descartam na frente das residências. E aí os aterros, né, os locais onde faz o depósito, ele não dá conta, não vence a quantidade que é produzida. Até quando eu falei, a gente tem uma decisão para ser tomada lá no Ciência a respeito de um triturador de galho, né, que a gente está querendo alugar os 23 municípios para ver se a gente ameniza essa produção de lixo, de resíduo, porque senão chega uma hora que o local onde que a gente acomoda, ele não dá conta, né, pela quantidade de produção. A gente, assim, o município de Rubiácea não tinha caçambas, nós estamos instalando caçambas agora para coleta de resíduos, né, para a gente amenizar esse problema e pedir também para a população, né, para ela conscientizar,
porque assim, às vezes uma cidade, para que ela seja limpa, não é a que você mais limpa, e é a que você menos suja. Tá, Então, sim. Então, não é a questão da limpeza. Né? Temos muito que aprender com os japoneses, né? Que na Copa do Mundo do Brasil dava aquele exemplo, terminava o jogo todo mundo limpando. Sim. E a partir do momento que você não suja, você muito pouco precisa limpar. Pouco, né? Muito pouco precisa limpar. Então eu tenho essa concepção, que a cidade para ser limpa não é que você pega lá, você fica com maquinários, funcionários da prefeitura o dia todo fazendo limpeza. Certo. Né? Ah, mas é para a cidade ficar limpa? Não, então vamos sujar menos, né, que você vai manter a cidade limpa. Tá. E a questão do lixo mesmo? Como que é a questão? Vocês trabalham com aterro? Como que é a questão? A gente tem um aterro sanitário, Tá. a prefeitura mesmo faz essa coleta, né? Porém também nós estamos em estudo junto com o Ciência para a gente está querendo ter uma usina de produção de energia através do resíduo das residências. Então você trabalha com aterro sanitário. E lembrando também, né, que essa questão do lixo é toda a causa a dengue, que tem assolado os municípios, Araçatuba, São José do Rio Preto, cidade com o maior número de casos, incríveis 30 óbitos lá, né? Como é que está a dengue na cidade de Rubiácea? Em Rubiácea, graças a Deus, a gente está controlado, né? A gente tem feito a pulverização constantemente, né? Feito um trabalho de prevenção, fizemos um arrastão 2 vezes já esse ano. Então, assim, de uma certa forma, a gente está numa situação controlada. Tá. Vamos falar da saúde, né? Inevitável ter esse papo. Você lá tem um pronto atendimento? É um pronto-socorro? Como é que funciona a saúde em Rubiácea? A gente tem a UBS, 2 UBS, uma no bairro Caramuru e uma em Rubiácea. Urgência e emergência, como é que faz? Guararapes. Guararapes. Se dá aí Guararapes, se não der conta, vem para Araçatuba. O nosso ponto de referência é Guararapes, a Santa Casa de Guararapes. Guararapes, Araçatuba ou Mirandópolis. Ou Mirandópolis. Como é que você vê essa questão em uma situação macro? Santa Casa de Araçatuba recebem pacientes de média e alta complexidade para 40 pacientes. É ação do Ministério Público, aí não pode mais receber vagas de UTI neonatal. Vi entrevista do Eleus Paiva, pessoal de Penápolis quer abrir lá. Vamos construir hospital. Mas o que é que tem que fazer para resolver, por exemplo, problema de cirurgia eletiva que você deve ter lá para sanar todo esse problema no estado de São Paulo? Olha, isso aí eu tive numa entrevista lá com o Tadeusz em Rio Preto e ele falou na época da Câmara Corporal. Eu acho que é algo tão complexo, né, para pessoas, né, o secretário doutor Eleus, para estar resolvendo essa situação. Mas eu vejo assim que é tudo mais uma questão de cultura e educação do que da própria saúde. Ah, é? Por quê? A minha visão é assim, quanto mais a gente investir em educação, a própria pessoa ela vai precisar menos do hospital. Essa é a minha concepção. Vai se cuidar mais? Ela vai se cuidar mais, ela vai fazer o preventivo, ela vai fazer a higiene bucal. Enfim, lá no final, no fritar dos ovos, lá na ponta, uma diferença. Vai fazer uma grande diferença. Vai fazer uma grande diferença. Porém, hoje, se a gente for falar aqui de saúde, na minha concepção, tá, né, claro, você. Eu acredito assim, a gente tem muito desperdício na saúde. Ah, é? Né? Mas... Se fosse mais aproveitado, né, eu acredito que seria diferente. Eu vou dar um exemplo, em Rubiácea mesmo, algo que a gente quer implantar agora. A gente quer pôr na farmácia o código de barra. Tá. Então, por exemplo, o paciente chegou lá e passou no médico hoje, aí ele foi lá e pegou uma quantidade de medicamento. Daqui 3 dias ele quer voltar e passar em outro médico. Ele vai pegar o mesmo medicamento. Então, se você for ver, é um desperdício. Se isso acontece numa cidade de 2.700 habitantes, imagina uma cidade do tamanho de Araçatuba, Rio Preto, Bauru. Então, eu falo assim, hoje, a nossa saúde, a gente tem muito desperdício de recursos. Né? Tá. E é algo assim, se eu for ficar entrando em outras partes, dá a entender assim, da questão da corrupção, enfim, situações que eu não quero entrar nessa esfera, mas eu vejo que para resolver o problema da saúde está na educação. Então, se a gente investir mais na educação, lá no final, na ponta da linha, pode ter certeza que a gente vai economizar. A educação seria aí a base de tudo, né? Sim. Porque você tem melhores cidadãos e tudo mais. Enfim, então vamos falar de educação. Rubiácea, você tem escola até o ensino médio? Eu tenho o fundamental. A gente tem até o fundamental 1, a municipal, né? E para fazer ensino médio, eles vão para onde? Para estadual.
Para em Rubiácea mesmo. Em Rubiácea mesmo. Mas aí é de competência do Estado. Tá. Faculdades, aí eles vão se espalhando. Araçatuba. Araçatuba e parece que agora também tem Guararapes, né? Em Guararapes também. É bom o seu relacionamento com os prefeitos do seu entorno, seja de Araçatuba, de Guararapes, de Bento de Abreu, Valparaíso, Mirandópolis? Olha, eu sou suspeito em falar porque, graças a Deus, eu não tenho desafeto nenhum com nenhum prefeito. Às vezes eu tenho prefeito até de distante, da Paulista, da Araquarense, então assim, eu tenho um bom relacionamento com todos os prefeitos. Guararapes, Bento de Abreu, Valparaíso, Araçatuba, então todos os prefeitos eu tenho um bom relacionamento. Tá, quando você entra, que você não conhece a gestão, o que você poderia falar assim, desse meu primeiro mandato, a grande conquista, lá no primeiro mandato, qual foi a sua grande conquista? Quando a gente assumiu no primeiro mandato, a escola municipal, ela usava o prédio do Estado. A gente não tinha um prédio próprio. A escola? A escola. Tá. E no primeiro ano a gente já construiu algumas salas, 5 salas de aulas. Enfim, em 2023, no terceiro ano, a gente inaugurou a escola municipal. Então eu vejo que a grande conquista foi a educação. Foi a construção da escola, concurso para professor, diretor. Então, porque eu defendo muito a educação. Eu falo que a educação transforma o mundo, o ser humano. Essa é a minha visão. Né? Então, quando a gente fala de saúde, eu falo de saúde e de segurança pública. Então, desde quando eu fui policial, eu defendia muito de você dar oportunidade para o cidadão. E isso daí começa o quê? Família, educação. Né? A educação é fundamental. Tá, você acredita que as crianças, o fundamental e também com essa escola do Estado, você tem oferecido isso que você acha, e eu também, que é essencial para as crianças, para os jovens de Rubiácea? Sim, inclusive hoje eu cobro muito, hoje não, desde quando a gente entrou, a gente cobra muito, porque aqueles pequenos lá que é o futuro. Então tudo aquilo que você ensina, você pode ter certeza que lá na frente você vai colher frutos. Tá, e se fosse para você me dizer o seu grande objetivo como segundo e último mandato, porque não pode ter 3 seguidos. Qual que é o seu grande objetivo, aquele projeto que você deseja muito realizar? O meu segundo sonho para o município de Rubiácea é um projeto que a gente já fez, já tem o projeto pronto, porém a gente esbarra um pouco em recursos financeiros, que é o estímulo e a geração de emprego para o município de Rubiácea. Tá. Então, Rubiácea hoje, basicamente, a gente depende muito das cidades vizinhas. Então, hoje o maior gerador de emprego que tem no município de Rubiácea se chama Prefeitura Municipal de Rubiácea. A prefeitura? A prefeitura. Lá, as usinas em Rubiácea mesmo, não tem usina lá? Nós temos 2 usinas, as mais próximas. Quais são? Que é a Viterra e a Raizen, só que as 2 estão, uma no município de Bento de Abreu e outra no município de Guararapes. Na divisa com o município, mas elas estão do lado das cidades vizinhas. Aí você fica olhando e falando, vem para cá. Pula para cá, ou mudar o marco. Tá. Água, a gente sempre vê essa questão, o problema do Rio Tietê, agora aí com essa água verde, essa mortandade de peixes. Lá você tem o rio Aguapeí e também o rio Tietê. Sim. Esses rios, essa riqueza toda, em benefício da cidade, como que funciona? É questão de turismo, o próprio abastecimento de água? Quais são os seus planos para com essas 2 fontes de água que você tem por lá? Na realidade, o rio Tietê ele não tem divisa com o Rubiácea, a gente não pega o Tietê. A gente pega o Aguapeí, mas só um pedacinho dele. Mas eles estão, o Tietê também... Tá próximo. Tá. Só que a gente, assim... É fronteira, vamos dizer assim, é divisa. Lucélia com Rubiácea e São Mourão. Só que a gente, assim, o nosso abastecimento de água são todos poços artesianos. Tá. Né? Quando nós assumimos também, a gente tinha uma dificuldade em acabar a água no período de estiagem. Né? A gente perfurou junto com a Sabesp, cedemos o local, fez mais 2 poços artesianos e instalamos mais 2 caixas de água com mais de 40 mil litros cada uma. Tá. Então hoje a gente já não tem esse problema mais de falta de água. Não tem problema de falta de água e também não pensa nisso. Falando sobre eleição, você consegue a sua reeleição disputando com a Lenira, né? Não teve trabalho, né? Foi uma vitória tranquila, vamos dizer assim.
Não estou falando com o seu sorriso irônico, né? Parece que foi uma campanha pesada, mas você ganhou a eleição com 68% dos votos. Sim, mas não foi uma campanha tranquila, porque assim, a gente tinha um adversário à altura, né, porque a Lenira tinha sido prefeita e ela tinha serviços prestados, né? Ela com o vice-prefeito. Então, assim, eu acho que tudo isso daí foi fruto, assim, do reconhecimento da população, porque também a gente tinha um trabalho prestado, eu juntamente com o vice-prefeito Carlão, né? Então, tudo aquilo que a gente fez, eu sou grato muito, assim, à população. Porque nesse momento a população ela ela reconheceu tudo aquilo que nós fizemos durante esses 4 anos. E eu queria deixar aqui, né, assim, um agradecimento ao vice-prefeito Carlão, aos vereadores, inclusive os vereadores que estão agora na gestão atual, os vereadores que na gestão passada, porque assim foi um conjunto de situações que Rubiácea e o bairro Caramuru avançou tanto. Tá. Eu só queria citar, eu vi no seu Facebook, a inauguração de um minicampo na cidade com uma festa muito grande, com o nome de Isabel de Jesus. Quem foi essa pessoa? Isabela de Jesus. Isabela, perdão. A Isabela de Jesus foi uma menina que é professora de educação física, que prestou serviço na escola Prudente Corrêa, e ela foi uma das vítimas da Covid. Ela teve o bebê e ela não conseguiu nem ver o bebê porque dias após ela fez a cesariana e ela veio a falecer. Então, assim, foi algo que, além dela fazer parte do esporte do município de Rubiácea, formou um time feminino, enfim, era uma guerreira e, infelizmente, ela foi vítima do Covid. Então, assim, a gente não achou nada mais justo do que pôr o nome dela no minicampo, inclusive o primeiro minicampo a ser construído no município de Rubiácea. Tá certo. E você jogou, parece que fez um monte de gol lá, o goleiro era seu amigo. Júlio, eu quero muito te agradecer e quero esclarecer também para os nossos telespectadores. É assim, se você pesquisar aí, facilmente você vai ver que a cidade de Rubiácea tem 81 anos, mas não tem, é 75. Porque tem a questão do distrito, depois virou município, e inclusive vai fazer aniversário dia 24 de agosto, 75 anos. Parabéns para você, sucesso como prefeito, sucesso na sua carreira política, juntamente com a sua esposa, com as suas 3 filhas. Muito obrigado por ter atendido o convite do TH+ SBT. Eu que agradeço pelo convite, né, estar aqui. E acho que isso é de muita importância para toda a população, para ela estar sabendo e entendendo como que é a administração pública por dentro, né? E isso é muito importante para todos os prefeitos também, porque é o momento que ele pode aqui estar mostrando a realidade do seu município. E fico feliz e estamos à disposição, sempre que puder nós estaremos aqui, né? E muito obrigado. Esse mais um TH+ Cidade, hoje nesse papo gostoso aqui com o Júlio César sobre Rubiácea. Segundas, quartas e sextas-feiras, às 19h15, eu espero você aqui no TH+ SBT. Boa noite.